a Luciana, Sim. a carreira toda dela é de laboratório mesmo. Ela tem pai médico, mas por opção ela quis ser embriologista, né? Então, alguém que faz algo por opção, que tinha a possibilidade de fazer até medicina, que eu estava falando que são outras habilidades, né? São outras. Eu confesso que eu acho que eu consigo ser melhor médico do que embriologista, mas tudo bem. Aí, eu estava falando da formação, que o médico pode fazer a parte de embriologia, né? Mas na grande maioria das vezes não são os médicos que fazem, né? E por isso que eu queria que você falasse primeiro da sua formação, né? Para depois a gente aprofundar na embriologia, depois falar do que a gente vai falar hoje mesmo. Então, Tá bom. boa noite para Meu você. nome é Luciana, eu sou formada em biomedicina, me formei na Unifesp, aqui em São Paulo. Eu sempre quis ser embriologista, assim, eu sou um caso muito raro de pessoa que eu sempre soube o que eu queria ser, desde do colegial. Eu vi uma vez uma reportagem no Fantástico sobre embriologia e eu olhei aquela reportagem e eu falei, é isso que eu quero ser pro resto da minha vida. Então, eu já entrei na faculdade sabendo que eu queria fazer isso e, graças a Deus, fui trilhando um caminho que me levou a ser embriologista, porque não é um caminho fácil, é um caminho difícil porque não são muitas oportunidades, né? São poucas clínicas, com poucos embriologistas, então não é um caminho muito fácil. Mas eu fiz faculdade na Unifesp, depois logo que eu terminei a faculdade, eu já fiz meu mestrado na Unifesp também, e já comecei a procurar estágios em clínicas de reprodução. Consegui fazer o estágio e já comecei a trabalhar como embriologista. É uma carreira que demora um pouco para você se estabilizar dentro do laboratório, porque são técnicas muito específicas e realmente você tem que ir aprendendo a ter jeito com aquelas coisas tão pequenininhas, porque é tudo muito delicado, você tem que ter uma concentração muito grande. Então, eu fui aprendendo ao longo do tempo e aqui estou, trabalhando com o Dr. Jorge, já vai fazer 11 anos esse ano, uma parceria longa já, e é muito gostoso. Eu, assim, é uma profissão, a gente tem que se dedicar muito, e assim como os médicos que trabalham com reprodução assistida, a gente tem que ter um coração meio mole, meio duro, porque é uma área difícil, a gente se apaixona pelo aquilo que a gente faz, e a gente se apaixona por cada caso de cada paciente. Então, a gente comemora junto, sofre junto, mas é muito gratificante, assim, falar que eu estava lá no início da formação de cada um dos bebezinhos que as pacientes mandam foto depois, é uma sensação maravilhosa. A Luciana realmente ela dá para perceber, né? Vocês estão vendo pelo brilho nos olhos que ela gosta mesmo do que faz, né? E tem que gostar mesmo, porque tem procedimento às vezes de final de semana, né? O médico vai lá, retira os ovos. Aí você tem que ficar lá, ficar mais 4 horas lá para ficar cuidando dos óvulos, depois fazer a fertilização. Então, isso se for um caso, se tiver outros casos, quer dizer, é bastante trabalho. Então, somente, como eu sempre falo para vocês aqui, né? Só dá certo se fizer com paixão. Você tem que ter uma paixão pelo que faz, senão não dá para fazer direito, né? E realmente ela faz muito bem. Tem a Amanda também, que era super boa, e tem os outros embriologistas de outras unidades que a gente tem, que graças a Deus tem ido bem. Por isso que eu sempre, quando eu vou escolher alguém, eu vejo alguém que goste, não tanto pelo conhecimento, mas tem que gostar, tem que amar o que faz, porque senão não vira, né? E aí, então, ela faz bem, mas o que você faz? O que eu faço? Faço tanta coisa. Lá no laboratório, eu estava conversando com o Dr. Jorge, né, quando a gente decidiu fazer a live, um pouco do trabalho de embriologia, e a gente pensou em falar um pouquinho sobre qualidade embrionária, que é um tópico que as pacientes têm muita dúvida e sempre perguntam, e a gente sempre tenta explicar o máximo que a gente consegue na clínica, e acho que é isso um pouquinho que a gente vai falar, né, doutor? É isso mesmo, né? É, Primeiro, assim, como é que se faz o embrião? Logicamente, pessoal, óvulo espermatozoide. Depois você podia falar de fertilização in vitro, FIV, do ICSI, depois forma o embrião, E daí continua falando. Então, o meu trabalho começa depois que os médicos fizeram a indução da paciente. Então, essa indução ela vai levar ao ovário da paciente ter vários folículos. Dentro desses folículos, provavelmente, cada folículo vai ter um óvulo.
O meu trabalho começa nesse dia da captação dos óvulos, então o embriologista fica dentro do laboratório, o médico faz a retirada do óvulo e esse líquido onde o óvulo está dentro chega no laboratório. A gente vai pegar o óvulo, nesse mesmo momento a gente já vai identificar certinho, né? Que isso também é uma dúvida que as pacientes sempre têm de identificação. Então, começa do início ao fim o nome da paciente, o número do prontuário, tudo identificado. A gente faz essa identificação, coloca o óvulo separadinho. Num segundo momento, o marido da paciente vai fazer a coleta do sêmen na sala de coleta da própria clínica, normalmente. E a gente vai esperar, a gente tem todo um protocolo dentro da clínica, em que a gente fala, né, que as pacientes e os médicos são muito ansiosos, mas tem um protocolo que normalmente em torno de 2 a 3 horas a gente começa a fazer a manipulação para depois, em torno de 4 horas, iniciar o processo da fertilização. Essa fertilização, ela tem duas maneiras. A gente pode fazer a ICSI, que é a injeção intracitoplasmática de espermatozoide, em que eu, embriologista, escolho um espermatozoide para colocar dentro do óvulo, ou a gente pode fazer a FIV clássica, que é simplesmente aproximar os gametas. Então, é aquela técnica mais antiga, que era chamada antigamente de bebê de proveta, em que se colocava numa plaquinha o sêmen, né, que são os espermatozoides, que vão nadando até o óvulo. A diferença da ICSI e da FIV clássica é que na ICSI, quem vai escolher qual é o melhor espermatozoide por parâmetros específicos é o embriologista. Na FIV clássica, a natureza que vai escolher qual daqueles espermatozoides vai conseguir entrar dentro do óvulo. E a gente vai escolher qual técnica a gente vai utilizar dependendo do caso clínico daqueles pacientes. A ICSI, ela foi originalmente criada para casos de fator masculino grave, em que a gente sabe que aqueles espermatozoides ou são em pouca quantidade ou não tem força para penetrar dentro do óvulo. Mas hoje em dia a ICSI pode ser usada em qualquer outro caso de falha de fertilização, a gente pode usar a ICSI para qualquer outro caso. Então são esses dois tipos. Então, aí num dia de manhã a gente retira os óvulos, aí bota os dois juntos, quer seja naturalmente eles podem entrar ou com a ICSI. E aí, o que você faz no dia seguinte? Quantas horas depois? Então, aí a gente sempre também vai falando passo a passo para todo mundo, porque é muita ansiedade. Então, o que a gente fala? Fertilizei, a gente tem lá, a paciente teve, vamos fazer uma simulação, foram 10 óvulos captados, dali a mais ou menos umas 2 horas eu consigo saber desses 10 óvulos quantos são maduros. O que isso quer dizer? Quantos desses óvulos retirados eu vou conseguir realmente tentar a fertilização. Alguns óvulos retirados pelos médicos são óvulos menorzinhos, são óvulos imaturos. Não adianta eu colocar um espermatozoide lá dentro, porque ele não está pronto para ser fertilizado. Então, no dia da captação, você vai saber quantos óvulos você tinha, quantos óvulos são maduros. A próxima informação que eu vou conseguir dar para a paciente e para o médico é só no dia seguinte, porque a gente precisa dessas 24 horas para a fertilização acontecer. Então, todos os dias de manhã, o embriologista chega na clínica, a primeira coisa que a gente faz é checar os embriões. Todos os dias a gente olha para todos os embriões e todos os dias a gente entra em contato com o médico ou com a paciente ou com os dois para falar como que esses bebezinhos, esses embriõezinhos estão se desenvolvendo. E a gente tem parâmetros, a cada dia esse embrião tem que chegar, a gente vai dar uma nota para o embrião, a cada dia, quanto mais perto dessa nota boa ele tiver, maior o potencial dele de virar uma gravidez positiva e um bebê. Então, aí no dia seguinte ela desfertilizou, depois no outro dia vai dividir. Aí de 1 vira 2. Depois no outro dia de 2,4. E como que às vezes fala que tem 3? Então, uma dúvida que as pacientes sempre têm é assim, ainda mais quando a gente lê, procura no Google, estuda um pouquinho, né? As pacientes gostam de fazer a lição de casa delas e a gente liga falando, você tem um embrião com 3 células ou com 5 células. E aí as pacientes sempre ficam, mas como assim não dividiu? Teve alguma célula que não foi? O que a gente fala o que eu vejo no laboratório é uma fotografia do seu embrião naquele exato momento. Eu não tenho muito tempo para ficar olhando o embrião e eu só vou ver o embrião naquela um momento do dia. E nem todas as células do embrião se dividem ao mesmo tempo. Então, se o seu embrião tem 3 células, quer dizer que uma célula já fez a divisão e a outra não. Mas isso não tem problema nenhum. Nem todas as células precisam dividir a um mesmo momento. Não quer dizer, não quer dizer que esse embrião é pior ou melhor. Ele estando dentro do parâmetro de células que precisa no dia de desenvolvimento dele, tá tudo certo. Aí depois você fala, eles estão bem, tão bonito. Aí você fala, está fragmentado. O que é falar que está fragmentado? O que é um embrião bonito? O
que é embrião O embrião feio? bonito. Então, coitados dos embriões, são bonitos e são feios. Isso é um jeito muito leigo da gente falar, mas é bom a gente sempre explicar para as pacientes o que é o embrião bonito e feio. Na verdade, o que a gente deveria falar era maior ou menor potencial, para ser mais politicamente correta com os embriões. Então, é o seguinte, a gente vai ver todos os dias número de células e fragmentação. A gente sabe que se o embrião estiver dentro do parâmetro normal, ideal para aquele número de células e fragmentação naquele dia, o potencial dele em se desenvolver a uma gravidez positiva é maior. Então, o número de células é de 2 a 4 células no segundo dia, aproximadamente 8 células no terceiro, e a gente vê essa fragmentação. Então, imagina que uma célula vai se dividir em duas. Quando uma célula vai se dividir em duas, teoricamente tem que ir metade da célula para cada lado. Isso seria o ideal. O que acontece no embrião? Às vezes, nessa divisão celular, as células soltam uns pedacinhos de citoplasma. Não tem nada dentro, é só pedacinho de célula. O que acontece no futuro? Conforme o embrião for se dividindo, ele vai ter que voltar a virar uma bolinha única, que a gente chama de mórula, que vai dar a formação do blastocisto, que é o estágio final do embrião no laboratório. Quanto mais bolinhas eu tenho, mais sujeirinhas, que é essa fragmentação, a comunicação de uma célula com a outra vai ficando impedida. Então, diminui a chance do embrião se formar em blastocisto. Ah, mas eu tenho, então, um embrião com fragmentação grau B. Não vou ter gravidez porque ele não vai virar um blastocisto? Não. Na embriologia, nada é 100%. O que a gente fala é em potencial. A gente sabe que os embriões com fragmentação A, que é nenhuma fragmentação, ou fragmentação B, que é um pouquinho de fragmentação, tem mais potencial de virar um blastocisto e uma gestação positiva. Embriões com fragmentação C e D têm menor potencial. Mas isso não quer dizer que se você tiver um embrião C e a gente for transferir falando para você, olha, seu embrião tem 6 células, 7 células, 8 células, é grau C, você precisa ficar, não vou engravidar ou não vai dar certo, então eu não estou com a mesma vontade, meu tratamento já está afadado a ser negativo. Não. O potencial desse embrião é menor, mas a gente só transfere embrião que tem potencial e existe gravidez de fragmentação grau C. É isso que é importante saber. Então, como eu estava falando anteriormente, na época que eu trabalhava no laboratório, naquela época a gente transferia no dia seguinte, fertilizou, já transferia. Depois foi passando para o D2, D3, aí um bom tempo ficou em D3, quando estava de 4 a 8 células, né? E mais recentemente uma tendência de ir para blastocisto, que seria o D5, né? E então tem essa evolução, conforme a Luciana falou, D5 geralmente é o dia máximo que a gente deixa, às vezes deixa até em D6, quando fazia-se o exame de análise genética, que é um detalhe que a gente pode falar mais para frente, mas de qualquer maneira, tem essa, hoje, com a melhoria dos meios de cultura, então a gente pode chegar até D5 ou mais um pouquinho. E como que é isso? É melhor D3, é D5? Qual que é? Que é? A pergunta de $1 milhão, é melhor D3 ou D5? Então é assim, para quem já passou pelo processo ou que ainda está passando, a gente vai, conforme você vai tendo essa informação da evolução diária dos seus embriões, o seu médico vai falar com você, vamos transferir em D3 ou terceiro dia, ou D5 ou quinto dia. O que isso quer dizer? A gente pode colocar o embriãozinho dentro do útero da paciente nesse momento em que ele tem aproximadamente 8 células, ou no momento em que ele já é um blastocisto. Qual que é certo e qual que é errado? Não tem certo ou errado. Se você entrar nas publicações científicas, você vai encontrar respostas para as duas perguntas. O que é importante? O importante é a gente ver cada caso como um caso único daquela paciente. A gente lá no laboratório trabalha com médicos que acreditam piamente em que eu só vou transferir blastocisto porque eu quero que a minha paciente tenha a melhor chance possível, então eu vou selecionar o melhor embrião, eu não quero que a minha paciente tenha muitos embriões excedentes, então o blastocisto para mim é a melhor opção. E essa paciente está sabendo desde o início, se o embrião não evoluir a blastocisto, eu não vou ter transferência. Assim como a gente tem médicos que falam, eu não gosto de deixar blastocisto porque eu acredito que não necessariamente porque o embriãozinho não evoluiu a blastocisto no seu laboratório, apesar de a gente no laboratório tentar mimetizar ao máximo o que aconteceria dentro do corpo da mulher, não é exatamente o que acontece. Então, como é que eu sei que um embrião que não evoluiu a blastocisto no laboratório não teria evoluído a blastocisto
no útero da paciente. Então, a gente tenta ver qual é a idade dessa paciente, se ela já tem casos prévios, se ela já teve uma evolução para blastocisto que não foi bem sucedida. E na literatura científica tem para todo mundo. Assim, eu tinha comentado com o Dr. Jorge hoje um pouco mais cedo que, por coincidência, chegou um alerta de uma publicação europeia para mim que falava de transferências de blastocisto em que a transferência do blastocisto realmente ela gerava uma gravidez mais frequentemente do que a transferência do embrião em terceiro dia. Mas quando eles pegaram todas as gravidezes dos últimos anos nesses países do estudo, eles viram que esses embriões que foram transferidos em blastocisto, eles tinham maior chance de, na gravidez, a mulher ter placenta prévia e os bebês nascerem antes do termo. Ou seja, quanto mais a gente deixa esse embriãozinho num meio de cultura que não é a cultura específica do útero, a gente está fazendo uma coisa externa, talvez a gente influencie outros fatores. Então, a gente tem que sempre vendo o que a literatura está falando para a gente, mas a gente acredita que olhar cada caso como um caso único seja a melhor opção, porque as nossas taxas, no final das contas, as nossas taxas no laboratório são extremamente boas, tanto para dia 3 quanto para dia 5. Então, a gente consegue fazer as duas coisas no laboratório. É porque, na realidade, o que o Luciano está falando é o seguinte, amigo. Se a gente segue um padrão só, é mais fácil. Então, só chega em D5 e transfere em D5. É mais fácil. Agora, tem embriões que não vão chegar a D5. Será que esse embrião não implantaria dentro do útero da mulher? É uma dúvida que se tem. Será que isso vale a pena? Fato é que a gente tem algumas gravidezes, ou várias gravidezes, que a gente transferiu em D3 e anteriormente não chegou a D5. Agora, esse número seria significantemente importante? Para aquela paciente que engravidou, foi 100%. Para ela foi ótimo, porque ela nunca chegou a blastocisto e transferiu em D3. Agora, para o laboratório é mais fácil falar. Não chegou a D3, não tem o que fazer, só recebendo o óvulo. Então, é um questionamento importante, é uma dúvida importante, e por isso que a gente faz essa individualização, mas tem uma tendência de se levar para blastocisto. Só que até que ponto que isso realmente é bom para todas as mulheres? Então, quando não chega a D5, a gente ainda pensa em dar uma chance para aquela paciente e transferir em D3. Pode ser que com isso, talvez até a taxa de gravidez não seja tão excelente se a gente pensar só transferir em blastocisto. Para o laboratório, é sempre vantajoso transferir somente em blastocisto, é lógico. Por quê? Porque se não chegou, não tem o que transferir, então paciência. Mas realmente a gente tem optado pela individualização do caso e tentar fazer o máximo possível o que a gente achar que é melhor. A gente discute mensalmente, a gente tem o nosso curso de pós-graduação, a gente discute vários e vários casos clínicos para chegar a uma conclusão de qual que é a melhor conduta a ser tomada naquela paciente. Então, por isso que a gente ainda não tem essa rotina de só levar para blastocisto. Então, qual que é melhor? A gente ainda tem feito dessa forma mais artesanal, vamos dizer assim, e que a gente, por enquanto, acredita nessa forma. Talvez daqui a um tempo até muda, por como a medicina ela vai mudando conforme vai passando Sim. o tempo, né? E agora, que mais você gostaria de falar, então, sobre? O que mais eu gostaria de falar? De pensar que umas coisas que as pacientes perguntam. Uma dúvida importante quando se fala em D3 e em D5 é a questão do embrião que vai ser levado para a gente fazer uma análise cromossômica, né? Se você tiver algum desejo de análise cromossômica ou necessidade de análise cromossômica, aí com certeza a gente tem que levar para blastocisto os embriões, porque a biópsia embrionária é feita somente nesse estágio. Então, aí não tem jeito, a gente leva todos os embriões para quinto dia quando vai fazer a análise cromossômica. Isso que a Luciana falou é importante. Antigamente a gente fazia exame no D3, né? D3 tem 8 células, então tira uma célula e manda, né? Agora, quando em blastocisto tem centenas e centenas de células. Então, a gente tira uma amostra e manda. E depois demora alguns dias para chegar o resultado, então tem que congelar. E então, quando você tem várias células, o exame é mais fidedigno. Então, hoje, a gente basicamente utiliza só em D5, congela e transfere em outro ciclo para melhorar as chances de gravidez. A gente consegue detectar alterações com mais precisão. O que eu queria perguntar para você
né? Deve ter vários fatores que interferem na qualidade dos óvulos ou na capacidade de fertilização. Tem uma doença especificamente que você consegue dizer ou ver os óvulos e achar que tem alguma doença nessa essa paciente? Tem alguma... Quando os óvulos não Eu ficam acho, muito bonitos? eu acho que os óvulos mais facilmente. A patologia que é mais fácil a gente ver uma alteração no óvulo é a endometriose. Os óvulos de mulheres com endometriose, eles têm um aspecto diferente normalmente dos óvulos das outras mulheres. Eles têm uma zona pelúcida, que é uma camada que fica ao redor da massinha interna do óvulo, ela é bem escura. O óvulo inteiro ele é mais escuro, ele é bem característico, o óvulo de endometriose. E apesar de gerar bons embriões, não necessariamente é um óvulo que vai fertilizar menos ou gerar menos embriões de boa qualidade, mas de todas as patologias, eu acho que é o mais óbvio assim, para o embriologista de olhar e falar, não, essa paciente dá para ver que a endometriose já chegou a afetar, inclusive, a qualidade oocytária. É isso que realmente a gente observa, né? Quando fala com vocês, né? A gente colhe os ovos, aí vocês mesmos falam assim, parece que tem endometriose. Realmente tem uma correspondência grande entre endometriose e qualidade oocytária, provavelmente prejudicando a qualidade oocytária, né? E agora, os embriões, uma vez que você forma um embrião, tem um embrião bonitinho, mais ou menos, mais feio, entre aspas, né? E como é que você classifica esses embriões? O embrião A e tal. Fala da classificação, porque as pacientes perguntam dessa classificação. Então, até o terceiro dia, a classificação que você vai receber, ela vai ter um número e uma letra. Esse número inicial é o número de células e a letra é a fragmentação. Então, o número, ele vai ter lá 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 células. E a fragmentação vai ser A, B, C e D. Lembrando que, para o segundo dia, embriões entre 2 a 4 células são de maior potencial. Para o terceiro dia, embriões em torno de 8 células, estão ali 8, 10 células, são os de maior potencial. E A e B têm maior potencial do que C e D. O que é interessante, quando você receber a classificação, você vai ter vários embriões, se tudo der certo na sua indução, e cada embrião vai ter a sua classificação. Você pode, dentro de um mesmo caso, de uma mesma paciente, ter embriões 8A, que são os embriões de 8 células A em terceiro dia, que é o que todo mundo queria, quanto você pode ter um embrião 5 células B, um embrião 6 células C. Cada paciente pode ter vários tipos de embrião vindo daquela mesma captação dos óvulos. Quando a gente fala em blastocisto, essa classificação muda. Então, o blastocisto ele vai ser classificado de 1 a 5, conforme ele estiver mais expandido. O que isso quer dizer? O blastocisto ele vai aumentando em volume. O que ele tem que fazer? O embriãozinho, ele tem que fazer que nem um pintinho dentro do ovo. Chega uma hora que ele tem que abrir a casquinha para grudar no útero da mãe. Para ele abrir essa casquinha, ele vai se expandindo. Então, o blastocisto ele vai crescendo. Quanto mais próximo ele tiver desse crescimento, maior o potencial dele. E a gente também classifica, dentro do blastocisto, as células que ficam ali dentro. E a gente consegue ver no laboratório, né, no microscópio, se essas células estão inseridas de uma maneira que dá maior potencial de implantação ou menor potencial. Então, o blastocisto é de 1 a 5 e não tem mais fragmentação no blastocisto. Aí vai ser o grau de expansão e a qualidade das células dentro dele. Uma coisa que é importante frisar, né, que você também já falou, é assim, esse negócio ser bonitinho ou não ser bonitinho, expandido, não significa que se não tiver boa qualidade, não vai engravidar. É que tem menor potencial, Exatamente. mas pode acontecer, entendeu? Então não é para falar, ixi, não está muito bem, aí já cai dura e não tem nem o que transferir porque morreu, deu um susto, deu um infarto, não dá para transferir. Então não é assim. Então é só que tem uma correspondência, mas não é 100%, né? Agora, o embrião, ele tá bonitinho. Como que daria para a gente saber se esse embrião ele tem qualidade ou ele tem alteração genética? Então, poderia falar para a gente um pouquinho sobre a análise genética ou teste genético pré-implantacional, como é feito, só para vocês terem uma ideia? No embrião é o clássico, quem vê cara não vê coração. O embrião pode ser um embrião lindo, aquele embrião que você fala, nossa, isso aqui dava para ser a capa de um livro de embriologia, e aí você faz a biópsia, manda um pouquinho dessas células para o laboratório de análise e vem alterações
múltiplas cromossômicas dentro desse embrião. Então, quando a paciente vê que a gente chega na paciente e fala, olha, esses embriões estão ótimos, super potencial, 8 células, o blastocisto 5, massa celular interna linda, elas falam, ah, então meu bebê não vai ter um problema. Eu não tenho, nem eu, nem o Dr. Jorge, nem nenhum outro embriologista, nem nenhum outro médico temos como assegurar de que aquele embrião com grande qualidade dentro do laboratório tem questões cromossômicas. Para a gente saber se é um embrião anormal ou normal cromossomicamente, só realizando a biópsia, em que a gente faz um buraquinho na camada externa, né, nessa casquinha do embrião, a gente vai tirar um pouquinho de células e vai levar essas células para análise, e o laboratório de análise vai falar para a gente esse embrião está cromossomicamente normal ou não. Então, a qualidade embrionária, né, a classificação que a gente faz no laboratório, ela não indica a qualidade, a normalidade cromossômica desses embriões. A gente não tem como assegurar nada disso. Uma coisa que as pessoas perguntam muito da biópsia é, ai, mas essa biópsia, você vai tirar umas células do embrião, isso não é perigoso, isso não pode prejudicar o embriãozinho? Num laboratório em que os embriologistas que chegaram ao nível de conseguir fazer a biópsia embrionária, é bem difícil que ocorra algum dano para o embrião. O que pode acontecer é se o embrião já é de muito baixa qualidade, ele não sobreviver à biópsia, mas isso é sempre conversado com a paciente. Então, imagina que você vai fazer biópsia, a gente tem um embrião de qualidade ruim, a gente, como embriologista e como médico, vai falar, olha, as chances desse seu embrião são pequenas, mas, dependendo do caso, a gente tem que tentar de qualquer maneira. Agora, essa retirada de células embrião, além de sendo feita por alguém que tem capacidade para isso não acontecer nada, ela também não gera nenhum dano ao embrião. Nesse momento, as células são todas indiferenciadas. A gente não está tirando um pedacinho do embrião que a gente sabe que é um pedacinho da perna, um pedacinho do dedinho esquerdo. Essas células todas, elas não têm ainda direcionamento. Elas lá depois, na evolução do embrião, dentro da barriga da mãe, é que vão virar um bebê. Por enquanto, é só um cachinho de uvas, digamos assim, que a gente vai tirar uma daquelas uvinhas e o cachinho continua igual. Então, uma coisa que é importante falar para as mulheres, para as pacientes, é o seguinte: hoje em dia, a biópsia é feita com laser. Antigamente, fazia com ácido, né? E hoje, acho que boa parte dos laboratórios, pelo menos nas nossas unidades, todos têm laser, né? Então, você faz ou se não tem, vai o embriologista com o aparelho e no local e faz a biópsia, né? Aí faz a biópsia com laser, faz o furinho. Então, isso já tem trabalho mostrando que não causa dano, desde que seja bem capacitada a embriologista. E é uma coisa bem segura e é um procedimento rápido, demora para trazer o resultado, uns 10 dias mais ou menos, e, logicamente, é um procedimento caro. Agora, uma pergunta para você. Faz-se a biópsia em todas as pacientes? Todos os embriões devem ser feito? A biópsia de embrião? Não, dá para fazer, tem médicos assim, lá no laboratório a gente tem médicos que acreditam que o tratamento ideal, então o médico acredita que o melhor que ele pode oferecer para a paciente dele é, eu quero que todos vão para blastocisto e eu quero análise cromossômica em todos, porque eu quero só que a paciente consiga transferir um embrião de 5º dia em melhor qualidade e cromossomicamente normal. Mas isso não é o mais normal. O mais usual, digamos assim, é a gente fazer análise cromossômica somente nas pacientes que têm idade mais avançada e que tenham mais medo de ter um bebê com alguma aneuploidia, ou aquelas pacientes que já chegam na clínica com uma alteração de cariótipo, com um caso de alguma doença na família. Então, esse é o mais comum. Ou até mesmo pacientes mais novas que tem essa impressão de que já que eu vou fazer a fertilização in vitro e eu tenho a oportunidade de saber, eu quero o maior número de informações possíveis. A gente tem bastante paciente que fala isso. Eu quero, já que eu posso saber, eu quero saber. Mas não é assim, do nosso dia a dia, não chega... Talvez a gente faça de 10% a 15% das nossas pacientes a análise cromossômica. Então, uma coisa importante saber, para as mulheres saber, é o seguinte: não está indicado fazer em todas as mulheres a biópsia de embrião. Por quê? Porque pode dar falso positivo ou negativo, porque é uma amostra de um todo. A gente depois pode, outra hora, fazer até
entrar em detalhe isso. Então, não é indicado em todos os pacientes. O argumento de que vou fazer o exame genético do teu embrião e com isso excluir todas as doenças e com isso aumentar a taxa de gravidez, isso é muito fácil de vender essa ideia, mas não é correta, não. A gente não pode indicar isso de maneira indiscriminada para todos os pacientes, que é o teste genético de screening, para você ver se tem alteração na população. Isso não está indicado, né? Mas é muito fácil o paciente comprar essa ideia. Mas a literatura está repleta, e para a gente é muito fácil fazer, que a Luciana já está há muitos anos fazendo isso, é muito fácil, mas só que não tem essa indicação. Isso é uma informação muito importante para as mulheres. Tem as indicações precisas para isso, que pode ser inclusive a vontade da paciente, porque não dá para jurar por Deus que a mulher não vai ter um nenê com problema ou sem problema. Mesmo com a biópsia. Mesmo com a biópsia, pode ser que faça e está normal, mas é uma amostra de um todo, pode vir anormal. É que geralmente é uma correspondência. Uma pergunta muito frequente é: posso escolher o sexo, fazer a fertilização in vitro, fazer a biópsia para escolher o sexo do meu filho? E aí, Luciana? Muito frequente. A resposta é não. A gente só pode fazer a biópsia para a escolha de sexo se houver uma questão de saúde. Então, tem algumas doenças ligadas a cromossomos sexuais, e nesse caso, sim, você sabe que se você tiver ou um menino ou uma menina, esse menino ou essa menina vai ser afetado por essa doença. Então, nesse caso, você poderia escolher o outro sexo para não ter uma criança com determinada doença. Mas em casos normais, não. É até uma discussão, e os laboratórios para os quais a gente manda as análises até perguntam no termo de consentimento se a paciente quer ou não saber o sexo, porque às vezes é até mais fácil quando a paciente não sabe o sexo, e muitas delas falam pra gente: ai, não me conta, eu não quero saber, porque já gera mais expectativa ainda, né? Você já tá fazendo aquele tratamento com uma esperança de que vai conseguir, de que daí ele vai fazer o beta-HCG e vai vir positivo. Tem pacientes que até preferem não saber, que é para não gerar ainda mais expectativa. Mas a gente não pode fazer escolha de embrião por sexo, a não ser por casos de doenças ligadas aos cromossomos sexuais. Outra coisa muito importante também para as pacientes saber é o seguinte: então ela optou para saber, para fazer o exame, porque ela quer saber se tem a determinada doença, né? E hoje a gente consegue especificamente detectar uma doença. O geneticista que vai dizer, a gente consegue fazer sondas para detectar uma respectiva doença. E se encontrar isso, o que a gente pode fazer? O que vocês, como do laboratório, podem fazer com esse embrião? E se for normal, o que pode fazer? Essa questão de descarte, 3 anos, conta pra gente o que você pode fazer. Os embriões dentro do laboratório, a gente obrigatoriamente tem que congelar qualquer embrião que chegue a blastocisto em 5º dia, sendo vontade da paciente, dos pacientes ou não. Então, chegou a blastocisto no 5º dia, a gente tem que congelar. Se por algum motivo a paciente, ou porque engravidou, ou porque depois houve uma separação entre o casal, ou porque conseguiu engravidar naturalmente, que acontece, qualquer motivo que a paciente fale pra gente: não vou mais utilizar esses embriões, ela vai assinar um termo de consentimento específico para isso, e em 3 anos a gente pode fazer o descarte. Para os embriões biopsiados, a gente segue a mesma regra. Mesmo os anormais, existe um termo de consentimento de descarte de embriões cromossomicamente anormais, a gente espera o mesmo tempo e aí a gente vai realizar o descarte. Importante essa questão de estar bem assinado. Inclusive, o consentimento tem a questão de assinatura para situações chatas, inusitadas que pode ocorrer. Se o marido morre, se a mulher morre, com quem vai ficar o embrião, tudo isso tem que estar previsto já na assinatura do consentimento do contrato. Importante também saber que mesmo que vai descartar, a paciente vai arcar com os custos desse congelamento durante esse período, né? Porque nesse período o embrião vai ficar em um local, que vai ter um aluguel pela moradia dele nesse período. Então isso as clínicas vão acabar cobrando por esse tempo de permanência dos embriões lá dentro. E isso é extremamente relevante. Todas as perguntas que a gente fez, né? É extremamente relevante, que fica difícil a gente continuar, porque a gente já está 50 minutos. Aí eu queria que você falasse alguma coisa, vai pensando. Enquanto isso, eu vou falar algumas coisas de maneira geral que andaram falando. Se FIV, eu vou falar, mas depois você dá suas considerações finais, né? Aí falaram se FIV é melhor do que ICSI. Na verdade,
hoje, de maneira geral, acabam utilizando mais o ICSI, por quê? Porque as pacientes têm medo de não fertilizar, então acabam utilizando mais o ICSI também. E as embriologistas, como elas têm a habilidade, é muito mais fácil de fazer o ICSI. É uma tecnologia um pouco mais cara, porque tem um gasto do material utilizado, né? Então, com isso, acaba encarecendo um pouco, mas é o mais utilizado. Na Europa, acaba utilizando bastante a FIV. No Brasil, acaba utilizando menos a FIV, usando mais a ICSI. E a Luciana falou várias vezes, né? Tem um médico que prefere assim, outro médico prefere do outro jeito. Por quê? Porque, na verdade, a Luciana trabalha no laboratório, né? Que eu sou usuário do laboratório, o doutor Fábio é usuário do laboratório, o doutor Lambert, tem vários médicos que usam o laboratório. Hoje, a tendência de alguns laboratórios, né? É ele ser aberto para a utilização de outros médicos. Quando eu fui para os Estados Unidos, a gente tinha que fazer o laboratório, porque não era um laboratório aberto. Hoje, tem vários laboratórios abertos, né? Inclusive os que a gente tem em Campo Grande e em Sinop, ele é totalmente aberto e foi feito com esse propósito mesmo. E falar em aberto, os laboratórios estão abertos. Mesmo nessa pandemia, o laboratório está aberto. Só que ele somente é utilizado para aquelas pacientes que têm indicações precisas. Quer dizer, paciente com câncer que precisa congelar os ovos, então está aberto. Paciente que tem baixa reserva ovariana, ou aquela paciente que já tem certa idade, ou aquela paciente que sentir que está sendo prejudicada por essa pandemia que a gente não sabe até quando que vai. E se a gente negar o tratamento para essa mulher, pode ser que no futuro ela venha contestar essa questão. Então, por isso que o laboratório que tem como norma respeitar a vontade do médico e da paciente. Agora, eu como médico, eu decido com a paciente se eu vou usar o laboratório que a Luciana é a chefe, ela vai, como embriologista, ela vai respeitar a nossa vontade, mas quem vai decidir, na verdade, para análise é a paciente com o médico. Então, feitas as minhas considerações, tem alguma coisa que gostaria de falar? Eu gostaria só de agradecer essa oportunidade. Eu acho que nesse momento tão difícil para as pacientes, acho que ficar em casa pensando que você está perdendo tempo, né? Porque a gente, quando pensa em gestação e pensa no bebê e pensa na criança, a gente quer isso e a gente faz tantos planejamentos, então a gente só pode imaginar como é para uma tentante falar, nossa, quando finalmente chegou a minha vez, agora veio isso. E é o que o Dr. Jorge falou, a gente está aberto primeiro para casos específicos, mas a gente está aberto à telemedicina, à medicina presencial muito em breve. Então, acho que a nossa maior recado tem que ser, continuem firmes na sua fé de que vai dar certo e não esperem muito tempo para procurar ajuda. Não quer dizer que o tratamento da fertilização, se for ocorrer, tenha que ocorrer agora, mas aproveitem esse momento para se cuidarem, terem a saúde em dia, já conversar com o médico, expor o seu caso para o médico e ver se dá tempo, dentro desse ficar em casa, da gente fazer alguma coisa. E enquanto laboratório, a gente está sempre disposto a conversar com as pacientes, por e-mail, por telefone, pelo WhatsApp. A gente sabe que as dúvidas são muitas, as curiosidades são muitas também, e a gente sempre gosta de explicar para as pacientes tudo o que vai acontecendo com os embriõezinhos no dia a dia, e é isso. Então, a gente está disponível para o que precisar nesse momento. É isso aí. Então, se por acaso quer ter um monte de dúvida, mas quem quiser pode acessar o nosso site, clinicagera.com.br, que vai encontrar um monte de explicações lá. Ou também tem modo de entrar em contato também com a gente pelo site, pelo Instagram. Hoje tem várias formas, né? Mesmo pelo Instagram. Nossa, tem tanta forma que não precisa nem deixar o nome nem nada, que vocês conseguem localizar todo mundo que está vivo nessa terra. A gente consegue hoje localizar e fazer as perguntas necessárias. Então, eu queria agradecer a todo mundo que ficou até agora. Foi uma live que teve bastante participação das pessoas. Acho que você conseguiu explicar muito bem. Conforme eu falei, a Luciana é uma pessoa que eu admiro bastante, que é uma pessoa super inteligente, capaz, né? Fala várias línguas, né? Não é por causa disso também. E ela tem, assim, como eu falei para vocês inicialmente, como ela faz isso com paixão, eu tenho certeza que ela faz super bem. E é uma pessoa que eu sempre quero ter por perto. Obrigado a todos, obrigado, Luciana, pela excelente entrevista. Imagina, obrigada pela oportunidade. Tchau, gente, boa noite.